dia, minhas amadas irmãs, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todas. Espero que todos estejam bem na presença do Senhor. Tenham tendo uma semana abençoada, um final de semana abençoado. Hoje é terça-feira, ainda é o início da semana. Que todos estejam bem, em nome do Senhor Jesus. Amém, minhas amadas irmãs. Antes de tudo, peço para que as irmãs que querem nesse canal deem um joinha. Aperta aí no YouTube, no seu like, para que o YouTube veja, minhas amadas irmãs, que estão falando de coisas boas, de coisas agradáveis. E para que a palavra de Deus chegue nas famílias, chegue nos lares, para que as pessoas, cada vida, ouça a palavra de Deus, para que haja conversão, libertação, na vida de cada um, aqueles que ouvir a palavra de Deus, seja liberto e seja convertido para a honra e para a glória do nome do nosso Pai, Jesus Cristo. Eu estou aqui com a palavra de Deus, irmão, no livro de Isaías, minha amada irmã, Isaías 53, louvado seja Deus, a partir do verso 1, que diz assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer, nem formosura. Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que desejemos. Era desprezado e mais indigno dentre os homens, homem de dores, experimentando nós trabalho comum de quem os homens escondia o rosto, e era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, e levou sobre si, reputando por aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trazia paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desagarrados como ovelha, cada um desviando pelo seu caminho. Aleluia. A palavra de Deus, minhas amadas irmãs, diz aqui para mim e para você, em Isaías 53, que ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trazia a paz estava sobre ele. Então ele foi para a cruz, ele apanhou, ele foi desprezado, ele foi desafigurado ali, com tanta chicotada que deram nele. E ele ali, como uma ovelha, não abriu a boca, momento, hora nenhuma. Para quê? Para nos salvar e para nos libertar. Esse foi o plano de Deus sobre a nossa vida, minhas amadas irmãs. Se chama salvação. Ele deu seu Filho, um santo, um perfeito, um justo, para que aquele que crê nele não pereça, mas tenha vida eterna. E Deus, ele é um Pai tão bom e tão maravilhoso na minha e na sua vida, que ele deu o seu Filho, o único Filho que ele tinha, Jesus Cristo, para nos libertar e para nos salvar. Aleluia. A palavra de Deus diz, minhas amadas irmãs, que todo aquele que crê nele e aceita ele como Senhor e Salvador, acredita na palavra, não duvida da palavra, crê na palavra, esse se salvará. Porque só se salva aquele que crê. Aquele que não crê, não, como diz lá em Lucas 15:16. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê já está condenado. Então é a palavra de Deus que nos diz que para me salvar eu tenho que crer. Eu tenho que acreditar na Santa Palavra.
Eu tenho que viver de acordo com a Santa Palavra. Não que eu viva que 100%, porque ninguém vive 100%. Quem cumpriu a lei foi só Jesus Cristo. Ele cumpriu a lei. Mas aqui na terra ninguém cumpre. Mas eu e você temos que viver procurando, minhas amadas irmãs, a lutar. Todos os dias da nossa vida. Por mais difícil que seja. Para quê? Para no dia da vinda do Senhor, eu e você, a nossa família, esteja liberta e esteja salva. Porque no livro de Atos dos Apóstolos, eu não estou lembrado do versículo, minhas amadas irmãs, nos diz assim: crê no Senhor Jesus que tu e tua casa se salvará. Eu lembro muito, quando estou falando dessa palavra, eu lembro muito, vem na minha mente, minhas amadas irmãs, de Noé. Noé foi obediente a Deus. Noé acreditou na palavra de Deus. Deus disse: Noé, faz uma arca que vai te salvar tu e tua família. E Noé tinha ali como louco, como doido, velho, carquejo. Ninguém dava atenção a ele. O que ele falava, ninguém acreditava. Mas Noé foi fiel à palavra de Deus. A palavra de Deus diz que Noé passou 125 anos fazendo aquela arca. E quando Deus mandou o dilúvio, só quem se salvou foi Noé, a esposa, os filhos e as noras. E cada animal que Deus botou dentro da arca. Por quê? Porque Noé foi perseverante. Noé acreditou na palavra. Ele deu ouvido à voz de Deus. E quando eu e você demos ouvido à palavra de Deus, a nossa vida, tudo fica mais fácil. Porque Deus se agrada daquele que procura ser obediente a Ele. Ele se agrada, minhas amadas irmãs. E Ele aqui deu seu filho aqui para morrer naquela cruz, sendo humilhado, levando chicotada. Ele ficou desafigurado, como diz a própria palavra, para nos salvar e nos libertar. Porque senão ninguém era liberto e ninguém era salvo. Mas pela misericórdia de Deus, pelo favor não merecido, como diz a própria palavra, eu e você, quando conhecemos a palavra, botamos nosso coração verdadeiramente para Jesus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Tem salvação na minha casa e na tua casa, minhas amadas irmãs. Não vou dizer a você que é fácil, que é uma luta, que ela é fácil, não é. Mas, quando eu e você cremos nesse Deus, que deu seu Filho unigênito, para aquele que nele crê não perecer, mas tenha a vida eterna, a salvação chega na minha casa e na tua casa. É confiar. Quem deu crédito à nossa pregação? Quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subido como renovo perante Ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer. Então ele não tinha parecer. Ele ficou ali desafigurado, de tanta chicotada, de tanta humilhação. Ele ficou desafigurado. Colocaram na cabeça dele uma coroa de espinho. Mas ele ali calado, sendo Deus, sendo ali calado, sem abrir a boca, o verdadeiro cordeiro. O verdadeiro cordeiro. O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Jesus Cristo, minhas amadas irmãs. Eu me alegro muito. Meu coração fica alegre, minhas amadas irmãs, com a obra que Deus fez naquela cruz, que Jesus fez naquela cruz, para nos libertar. Se cada pessoa
se cada vida conhecesse esse verdadeiro Jesus, esse verdadeiro Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, minhas amadas irmãs. A vida de cada pessoa seria muito diferente. Seria muito mais fácil, tinha mais alegria, porque alegria só encontramos diante do Senhor. E Jesus aqui naquela cruz, desafigurado, para o quê? Para fazer uma obra que o Pai mandou ele fazer. E ele foi obediente à obra do Pai dele, a obra de Deus. E aqui embaixo diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, não portando por aflito e ferido de Deus e oprimido. Aleluia. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trazia paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Que coisa linda, minhas amadas irmãs. A obra que Jesus fez naquela cruz, por mim e por você, por cada vida, ele derramou todo o seu sangue. Para o quê? Para nos curar, para nos libertar, para nos ensinar, para nos mostrar o verdadeiro amor, a verdadeira paz que só encontramos diante do Senhor. Aí aqui no verso, aleluia, e todos nós andamos desagarrados como ovelha, cada um desviava pelo seu caminho. Quando eu e você não conhecemos Deus, não conhecemos a verdade, que é a palavra de Deus, então cada pessoa anda desviada, aquela ovelha perdida que não sabe para onde vai. Por quê? Porque quer andar na sua própria vontade, quer andar nos seus próprios pensamentos. E quando a pessoa anda de acordo com sua vontade e com o seu querer, está afastado da presença de Deus. Porque nós temos que andar de acordo com a vontade do Senhor, com a vontade do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, minhas amadas irmãs. Porque a minha vida e a sua vida tem um dono, e o dono da nossa vida se chama Jesus Cristo. É Ele que tem de determinar, se guiar os nossos passos, guiar os nossos pensamentos na presença do Espírito Santo dele. Não é a nossa vontade, que nossa vontade não é certa. Não é o nosso querer, mas o querer de Deus. Na minha e na tua vida, dentro da tua casa. Quando procuramos, minhas amadas irmãs, procurar obedecer a Deus, ser obediente à palavra, tudo na nossa vida fica mais fácil. Porque isso agrada a Deus. Se chama obedecer a Deus. Ser obediente à palavra do Senhor. Louvado seja Deus. E quando andamos aqui, todos nós andamos desagarrados como ovelha. Cada um se desviava pelo seu caminho. Então, cada uma pessoa quer andar do seu jeito, da sua maneira, como bem quer. Que diz, a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Faz porque Deus não se mete em vida de ninguém. Mas está afastado da presença de Deus. E nós temos que, Deus fez a nossa vida, a nossa alma, o nosso espírito, quem fez foi Ele. Ele nos dá o fôlego de vida. O ar que nós respiramos vem do Senhor. Foi Ele que nos deu. Então a nossa vida pertence a Ele. A minha vida não pertence a mim. Por quê? Porque a minha vida tem um dono. E o dono da minha vida é Jesus Cristo. Porque tudo que eu tenho, minhas amadas irmãs, foi feito por Ele. Foi a vontade dEle, o fôlego de vida que eu tenho é Ele. Ele que me deita de noite e me levanta de manhã. Então, a nossa vida tem um dono. E esse dono é lindo e maravilhoso, se chama Jesus Cristo na minha e na tua vida. Que é andamos de acordo com a vontade dEle e com o querer dEle. Se obediente à palavra de Deus. Para que agradar a quem? Eu não tenho que agradar ao mundo, eu tenho que agradar ao Senhor Jesus Cristo. Aquele que me deu tudo que eu preciso, que me dá tudo que eu preciso, aquele que me levanta, que me acorda, que me desperta, é Jesus.
Então é dele que eu preciso cada dia mais, da misericórdia dele na minha vida. Para que a minha vida, para que a minha casa, a minha família venha ter libertação e conversão, minhas amadas irmãs. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa e a sua família. Que Deus te abençoe. Que esta palavra fique no seu coração, minhas amadas irmãs. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus te abençoe e te dê uma semana abençoada, recheada de bênção na presença de Deus. Em nome do Senhor Jesus.